Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por um texto fascinante do Sigmund Freud, lá de 1914, para a gente entender 3 ideias que simplesmente mudaram a história da terapia: recordar, repetir e elaborar. Vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez em algum momento, né? Por que a gente se vê de novo nas mesmas situações, cometendo os mesmos erros? Quase como se estivéssemos presos num loop. Pode não parecer, mas a resposta para isso começou a ser desenhada há mais de 100 anos. Bem, no comecinho da psicanálise, o objetivo era quase como uma missão arqueológica: desenterrar memórias esquecidas. A ideia era que lá no fundo dessas memórias estaria a chave para a cura. Mas o que a mente esquece de verdade? E aqui tem uma observação do Freud que é simplesmente fundamental. Ele começou a notar que, quando os pacientes finalmente acessavam uma memória esquecida, eles diziam algo como: "Nossa, na verdade eu sempre soube disso, eu só não pensava no assunto." Isso foi um estalo. Revelou uma coisa importantíssima: a memória não estava perdida. Ela estava bloqueada e inacessível. Então, conforme a compreensão do Freud sobre isso foi se aprofundando, as técnicas dele também precisaram evoluir, claro. Essa busca por um método que fosse mais eficaz para lidar com esses bloqueios acabou levando a uma baita mudança na forma como a terapia era feita. Vamos ver essa evolução rapidinho. A jornada começou com a catarse, que usava a hipnose para ajudar a pessoa a lembrar e liberar emoções. Depois, o foco mudou para a interpretação, tentando superar as resistências que apareciam na análise. E aí, finalmente, a gente chega na técnica de 1914, onde o foco muda completamente e passa a ser o que acontece no aqui e agora, a resistência e a repetição. E é aqui que a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Um momento que mudou as regras do jogo. Freud fez uma descoberta revolucionária sobre o que acontece quando a memória falha, quando a mente simplesmente não consegue acessar o passado. A pessoa em análise não recorda o que foi esquecido, ela atua isso. Pensa só no impacto dessa frase. A terapia deixou de ser uma espécie de arqueologia da mente, sabe? Uma busca por coisas enterradas. Ela se tornou um teatro vivo, onde o passado esquecido não é contado como uma história, ele é revivido como uma ação no presente. E o pior, sem que a pessoa perceba. Então, o ponto crucial é exatamente essa diferença. Recordar um ato consciente é trazer uma lembrança à tona. Agora, repetir é uma reencenação inconsciente. É o passado se manifestando não em palavras ou pensamentos, mas em puro comportamento. E o Freud nos dá exemplos bem concretos. A pessoa não diz: eu me lembro de quando eu era rebelde com meus pais. Não. Ela se comporta de forma teimosa e rebelde com o analista. Ela não se lembra da frustração de alguma investigação na infância, mas sente que nada dá certo na vida dela. A vergonha do passado vira a vergonha do próprio tratamento. O padrão se repete. E todo esse fenômeno da repetição se torna a principal ferramenta de trabalho dentro da terapia, por meio de uma coisa que o Freud chamou de transferência. É aqui que o passado literalmente entra em cena. A transferência, de forma bem simples, é essa repetição do passado esquecido que é projetada na figura do analista e, na verdade, em todas as outras relações importantes da vida da pessoa. A sala de terapia vira um laboratório da vida. E o Freud usa essa metáfora que eu acho poderosíssima, a de uma arena. Um espaço seguro, protegido, onde esses padrões, esses impulsos que antes estavam escondidos, podem finalmente se manifestar e ser observados de perto. Olha só que poético e que profundo isso. Essa citação mostra o poder da ideia. A transferência não é só um conceito teórico, é um espaço vivo. Ao criar essa zona intermediária, Freud ofereceu um jeito de trabalhar com o sofrimento não como algo distante, mas como uma força ativa, presente, ali na sala. É quase uma ponte que permite a transição da doença para a vida. Mas, ok, só ver o padrão se repetir não basta para gerar uma mudança que dure. E é isso que nos leva à fase final, e talvez a mais crucial de todo o processo: o trabalho de elaboração. Elaborar, ou working through, no termo original em inglês, é o trabalho pesado. É o processo de confrontar a resistência de novo, e de novo, e de novo. É o caminho para a gente conseguir internalizar o que foi percebido e transformar os velhos padrões em novas formas de ser e de agir. E o Freud já dava o alerta para os analistas mais novos: olha, só apontar resistência para a pessoa não faz com que ela assuma num passe de mágica. Na verdade, esse é só o comecinho da jornada. A mudança de verdade, ela exige paciência. É preciso dar tempo para que a pessoa possa, se familiarizar com essa resistência que ela agora conhece, para que ela possa explorar e entender o que alimenta essa força.
E esse é o ciclo da mudança real. Primeiro, elaborar a resistência. Depois, trabalhar através dela. E, finalmente, superá-la, transformando aquele impulso de repetir em uma nova possibilidade de escolha. E aqui está o pulo do gato. Segundo Freud, é esse trabalho de elaboração que produz a mudança mais profunda e duradoura. E essa foi uma afirmação bem radical para a época, sabe? Porque distinguia a psicanálise de curas por sugestão ou de soluções rápidas. A transformação real não vem de um estalo, de um insight, mas sim do processo contínuo de trabalhar através das resistências. No final das contas, a grande lição aqui é que a cura na psicanálise não tem a ver com apagar a história ou esquecer o que aconteceu. Tem a ver com transformar de um jeito fundamental a nossa relação com esse passado, para que ele não precise mais ser repetido de forma cega. E assim, a gente termina onde começou, mas, com sorte, com uma nova perspectiva. A questão final, que fica para a reflexão de cada um, é que padrões, talvez até desconhecidos, podem estar se repetindo em nossas vidas, atuando um passado que a gente ainda nem recordou.